dia, estamos de volta aqui com mais um Café com Palavra, aqui pelo canal Nova Geração em Cristo. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, né? Já deve ter aí sentido falta das nossas manhãs aqui no Café com Palavra. Deixa aí seu joinha, seu like, compartilhe com seus amigos e deixe aí um comentário, né? E se você ainda não é inscrito, a maioria daqueles que estão assistindo nossos vídeos, a maioria, por incrível que pareça, não são inscritos. Então, inscreva-se no canal para que você possa receber aí as nossas mensagens quando nós postamos os vídeos aqui no canal. Meu nome é Valentim Mantovani e você é muito bem-vindo aqui para nós compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos meditar hoje no livro de Esdras, no seu capítulo de número 4, do versículo 23 e 24, e depois no capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nós vemos que aí em Esdras capítulo 4, os versículos 23 e 24, a reconstrução do templo, em Jerusalém, que havia sido destruído, foi proibida pelo rei Artaxerxes. E quase 20 anos depois, Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E esses profetas vieram ali para exortar aquele povo a continuarem a construção, a não perderem a sua fé. E é assim que nós temos que caminhar. E é assim que nós temos que, no meio do povo de Deus, exortar aqueles que às vezes estão querendo desistir, estão querendo deixar a obra parar. E Deus te chamou para levar o Evangelho, Deus te chamou para ser útil para o seu próximo, Deus te chamou para ajudar o seu semelhante. E nós estamos vivendo num mundo muito conturbado, cheio de corrupção, cheio de segundas intenções, cheio da lei de Gerson, de cada um querer levar vantagem em tudo e inclusive passando por cima do seu próximo. E a palavra de Deus não nos ensina dessa forma, pelo contrário, ela nos exorta a realmente continuar na caminhada, mesmo que os dias são difíceis, o mundo esteja contra, mas nós temos que buscar em Deus aquilo que o Senhor nos ensinou. Enquanto o templo era reconstruído, os trabalhadores foram confrontados pelo governador designado pela Pérsia, o qual exigia que lhe dissessem quem dera permissão para reconstruir o templo. Isto poderia tê-los intimidado, mas, como observamos por esta carta, eles responderam
corajosamente. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Isso está em Esdras, no mesmo capítulo 5, versículo 11. Então nós temos que nos concentrar no propósito de Deus e não nos desviarmos por intrigas ou por calúnias ou por pessoas que queiram nos desencorajar daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Nem sempre é fácil defender a nossa fé em um mundo incrédulo, mas nós devemos fazer, defender a nossa fé a todo momento e em toda circunstância. Que o mundo saiba, por nossas palavras e ações, a quem nós realmente servimos, que Deus nós servimos. Deus tem o tempo certo para tudo em nossas vidas. E agora, vendo Deus o reconhecimento daquele povo que se colocava realmente na vontade do Senhor, o templo foi edificado. O Senhor, ele vem ao encontro dos propósitos do seu povo, quando estes se colocam na sua vontade. Ou seja, se nós estivermos realmente na vontade de Deus e desejando que se realize os propósitos de Deus na nossa vida, Deus, ele entra com a sua intervenção e ele faz as coisas acontecerem. E nós temos que obedecer, simplesmente. Se atentamente obedecer, nós seremos ouvidos por Deus. Essa é a palavra, é uma condicional, se atentamente nós obedecermos. O povo estava consciente e crendo no Deus que agora obedeciam e serviam. Você crê? Se crê, como você tem agido? O povo tinha agora segurança e ousadia no que falava. A palavra de exortação dos profetas os levou a colocarem a fé em prática. Por isso que a palavra diz que nós temos que exortar os nossos irmãos, aqueles que estão próximos a nós, a continuarem, né? Muitos vêm com palavras de derrota, muitos vêm com palavra tentando te desanimar, tentando deixar você ainda mais para baixo do que a situação do mundo acaba nos colocando. Então, a presença de alguém que exorta, a presença de uma palavra profética, se faz necessária em nossas vidas, porque ela nos aconselha e nos conduz a caminharmos em frente e alcançarmos a vitória que precisamos. Em Esdras capítulo 5, versículo 11 ainda diz: nós somos servos e reedificamos a casa. Será que temos pensado na obra do Senhor nas nossas vidas? Que importância nós temos dado a ela nas nossas vidas? Aquilo que Deus preparou para nós. Às vezes nós olhamos para nós como se fôssemos a última bolacha do pacote, né? Mas nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Porque um simples estalar de dedos de Deus, um piscar de olhos, e a nossa vida vai embora. E nós temos que dar valor àquilo que Deus preparou para nós. Qual é o propósito que Deus tem na minha e na sua vida? É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que tentar enxergar e buscar em Deus. O que o Senhor quer de nós? Nós estamos vivos, não é à toa. Deus nos colocou aqui, mas nós temos uma missão. Que impressão temos passado e causado ao mundo que nos cerca? Sobre o Deus a quem amamos e cultuamos, será que nós temos demonstrado isso nas nossas atitudes? No mundo que nos observa, o que nós temos praticado? Qual tem sido o nosso testemunho? Será que quando nos olham e nos examinam em nosso viver, percebem pela nossa conduta o grau de reverência e serviço que dedicamos ao nosso Deus, ao nosso Senhor? Será que nós temos deixado que o mundo perceba em nós a diferença?
Será que nós refletimos a presença de Cristo em nós? Qual o tamanho de Deus que eles têm visto em nós? Qual o tamanho que o mundo tem visto em nós? O tamanho de Deus que o mundo tem visto em nós, nas nossas atitudes? Um Deus grande que tem domínio sobre nós? Que a nossa vida reflita a grandeza moral e espiritual do nosso Deus e Senhor. Que as nossas atitudes realmente possam refletir que nós somos de Cristo, que nós somos resgatados, salvos e diferentes daquilo que o mundo tem praticado. Café com Palavra, de volta mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um ótimo e abençoado dia, uma semana também cheia de vitórias. Café com Palavra, deixa aí seu joinha, seu like aqui no canal Nova Geração. Compartilhe com seus amigos essa mensagem de exortação e também você deixa o seu comentário, que isso é relevante para que o YouTube possa aí, considerar o nosso canal, as nossas mensagens. Um grande e forte abraço. Deus abençoe.